O Museu Histórico Nacional na Praça 15 foi criado em agosto de 1922 pelo presidente Epitácio Pessoa. Foi aqui que Epitácio Pessoa inaugurou a grande exposição de 22. E logo encerrada a exposição, houve a segunda importante decisão, que foi transferir para aqui objetos que pudesse guardar a memória da história nacional. O museu, um dos mais importantes do país, reúne um acervo de aproximadamente 287 mil itens. Aqui também, D. João, em 1811, cria a primeira escola de fortificação, que vai dar origem à primeira escola de engenharia do Brasil. Aqui esteve Tiradentes, logo depois de ter sido enforcado. Seu corpo foi salgado no antigo arsenal para depois compor a trajetória de Ouro Preto até o Rio de Janeiro. Então, essas paredes contam parte da história dos períodos colonial, imperial e republicano do Brasil. Além das exposições permanentes, oferece as exposições temporárias, como a que comemora os 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil. O museu está realizando a exposição internacional Um Novo Mundo, Um Novo Império, a Corte Portuguesa no Brasil. O Museu Histórico Nacional, então, ficou responsável por realizar a maior e a única exposição que terá ao longo desse ano, que abrange diferentes aspectos desse momento, tanto as linhas políticas, econômicas, sociais e culturais da modificação que o Brasil vai ter, mas em especial a cidade do Rio de Janeiro como o Império Luso-Brasileiro, a capital desse grande império. A vinda da corte para o Brasil significa momentos absolutamente extraordinários e únicos na história universal. Pela primeira vez, um rei cruzava a linha do Equador. Pela primeira vez, um rei e a sua corte se estabelecia numa colônia. Nunca mais esse episódio se repetiu até os dias atuais. Nós estamos aqui diante do trono da aclamação e da coroa real. Esse é um outro episódio inédito. Foi o único rei na história universal que foi aclamado rei na colônia e não na metrópole. A exposição retrata com riqueza de detalhes todo o processo de transferência da família real para o Brasil e as suas implicações sociais e culturais na colônia, que passa a ser sede da Corte Imperial. Para montar toda essa primeira parte da nossa exposição, nós pedimos peças emprestadas a Portugal para poder mostrar a cidade que ficou para trás, a Lisboa órfã, a capital que deixou de ser capital temporariamente. E procuramos, nesse período todo, retratar a difícil decisão, a difícil travessia, o quanto foi árduo para essa corte passar praticamente 3 meses, 2 meses e meio no mar, indo para uma terra desconhecida, para um outro clima, onde vinha toda uma administração junto. O segundo momento da exposição é o momento em que se mostra o estabelecimento dessa corte nos trópicos. E aí nós trouxemos da Bahia, pela primeira vez, sai da Bahia o grande painel do Portinari, que mostra a chegada da corte em Salvador. É nesse momento, nessa estadia tão curta em Salvador, que D. João faz talvez dos importantes atos deste momento, que foi a abertura dos portos às nações amigas, o que já era, inclusive, um compromisso firmado com os ingleses. E também, nesse momento, ele cria a primeira escola de medicina no Brasil. A partir daí, vem para o Rio de Janeiro, uma cidade pequena que se desenvolvia praticamente entre o Morro do Castelo, o Morro de São Bento, Santo Antônio e Conceição, constituída de poucas ruas, com uma população de aproximadamente 60 mil habitantes, na maioria escravos, com ruas sujas, sinuosas,
maltratadas, apesar de já ser a capital do vice-reinado. Mas é essa população que recebe feericamente esta corte. A população saiu à rua em embarcações para dar as boas-vindas a D. João e toda a corte que chegava no Rio de Janeiro. Foi um momento de êxtase, de curiosidade, que levou essa população a dar essas boas-vindas, a receber de coração aberto. A partir daí, o Rio de Janeiro se transforma completamente. As casas vão se sofisticar. A abertura dos portos trouxe novos ofícios, novas mercadorias e todo o comportamento dessa sociedade se modifica. Não só para os que já viviam aqui, mas também para os que chegavam, que tiveram que se adaptar a uma nova vida. O Rio de Janeiro jamais seria o mesmo depois que essa corte foi embora. Quando D. João vai embora, o Rio perde o esplendor daquela época, mas jamais voltaria a ser uma capital provinciana de um país colônia. Mesmo porque, em 1815, quando D. João eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal, Brasil e Algarve, nesse momento ele fez a independência do Brasil. Tempos modernos no Museu Histórico Nacional. A tecnologia permite que a escultura de Dom Pedro I conte a história da nossa independência. Eu, Pedro I, imperador do Brasil, enquanto filho do rei Dom João VI, duque de Bragança, príncipe herdeiro do trono de Portugal, no retorno de uma viagem a São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, recebi a carta de minha esposa Leopoldina, relatando que o governo de Portugal exigia a minha volta, retirando do Brasil concessões e autonomia. Essa notícia transformou-me. E num gesto solene, desembainhei minha espada e gritei: independência ou morte! Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil! O Museu Histórico Nacional fica na Praça Marechal Âncora sem número. A exposição vai até dia 8 de junho. O museu está aberto ao público de terça a sexta-feira, de 10 às 17h30, sábados, domingos e feriados, das 14 às 18 horas. Mais informações no site www.museuhistoriconacional.com.br ou pelo telefone 2220-2328.